Esse estudo de hoje, né, que é um estudo relativamente curioso, eu estou chamando aqui Árvore da Cabala com associações concêntricas das Cefiras do Sol até Plutão. Eu falo, né, que é relativamente, né, curioso, porque eu, pelo menos, aí não conheço um livro, né, que apresenta, né, esse tipo de organização, né, progressiva, né, concêntrica a partir do Sol, né, com relação à atribuição tradicional, né, da associação planetária com as Cefiras, que é feita na Cabala, né, a partir da Terra, né, progredindo com as órbitas, né, com um período cada vez maior, até chegar em Keter, né? Porque na atribuição tradicional nós temos aqui em Malkuth, né, Terra, nós temos em Esod a Lua, em Rod nós temos Mercúrio, em Netzah nós temos Vênus, aqui em Tiferet nós temos o Sol, em Geburah nós temos Marte, em em Hokmah aqui, não, em Shezed nós temos Júpiter, aqui tem Daat, Binah nós temos Saturno, Hokmah nós temos Urano, em Keter nós temos Netuno, e Daat aqui nós temos Plutão, numa sequência tradicional. Nessa sequência agora, que ela deve ser estudada como se fosse um espectro de complementaridade, eu estou colocando na origem, né, do sistema solar, evidentemente, o próprio Sol. E do Sol emanando, né, os planetas aqui na sequência, nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Terra, com a Lua aqui, depois eu vou comentar a Lua, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Uma curiosidade, um aspecto importante, já assim que é um ponto de inflexão, é que a única Cefira que ela permanece, né, igual, tanto na sequência, né, de uma expansão concêntrica como na tradicional, é a Cefira de Geburah no planeta Marte, funciona como se fosse um eixo, né? Inclusive, como nós sabemos, né, na ufologia holística, existe uma relação histórica profunda entre a evolução, né, da Terra e Marte, porque o que se coloca, né, há dezenas e milhares de anos atrás, em períodos até mais antigos também, em outras emigrações, uma humanidade, né, com civilizações guerreiras, né, que estavam em pé de guerra em Marte, né, com a destruição do planeta Marte, né, em grandes guerras aqui que acabaram também com a atmosfera de Marte, vieram para a Terra, né, e da Terra aí começaram a criar núcleos civilizatórios, começando, né, no delta do Egito. Então tem toda uma literatura sobre isso aí. Vocês podem consultar um livro, por exemplo, do Richard Hoagland, né, sobre Marte, a planície de Sidônia e tudo. Mas eu não quero ficar muito nisso para não fazer uma digressão. Então vamos lá. Com relação à atribuição, né, do Sol a Keter, né, então nós temos aqui o aspecto, né, da Estrela dos Magos relacionado à fraternidade da vida una. Equivale aqui à fraternidade alfa e ômega de Melquisedeque. E também a fase rubedo da alquimia, a obtenção da pedra filosofal, né, com a iluminação prístina, com essa unificação, iluminação radical solar. O planeta mais próximo, né, do Sol, né, nós temos Mercúrio, com exceção aqui de Vulcano, aqui, né, que está relacionado à Lua, né, que tem uma curiosidade aqui dentro da astrologia esotérica, não numa oitava, mas voltando aos planetas assim físicos, né, tradicional, nós temos Mercúrio aqui representando o Hokmah, a sabedoria e o aspecto das escolas de mistério. Depois nós temos, né, Vênus, relacionado ao aspecto templar, né, que é a união da Terra com o céu também, né, que é o ponto, né, de ação ora et labora, né, do ponto de vista esotérico. As iniciações ocorrem também no templo, e nós sabemos, né, que de Vênus nós temos hierarquia, a iniciadora da humanidade, né, como aspecto, né, espiritual, assim como a hierarquia de Sanat Kumara, da grande fraternidade branca, está relacionado ao Logos de Vênus. E aqui na alquimia nós temos a fase Cauda Pavonis, da alquimia, com a irradiação, né, dos 7 raios do prisma, né, assim como as 7 sefiras inferiores também. Eu vou pular aqui por enquanto a Lua, né? Aqui então nós vamos chegar
a Terra. É interessante, a Terra aqui, né, com relação a Júpiter, tem um aspecto esotérico, né, assim como Júpiter, o regente esotérico da Terra, né, como o Tetragramaton Yod-Heh-Vav-He, né, o quarto senhor também, o regente da Terra, e uma tônica de sacrifício, no sentido de sacrofatio, né, de tornar sagrado. Né. E dentro da maçonaria, né, como uma das questões da iniciação, está em se buscar a verdadeira pronúncia, né, do tetragramaton. E nós sabemos, né, como nós já vimos em outros estudos, né, com as chaves relacionadas a sefiras, que aqui nós temos a chave mântrica, né, que confere poder, e a chave numérica também. Né, tem um aspecto aqui muito interessante com relação ao aspecto quaternário da Terra e o som como aspecto de iniciação. Aí depois nós temos aqui Marte, representando a ordem, né, como sistema imunológico, sistema, né, de defesa, a casta guerreira também. Então, como eu falei, né, aqui é a única Sefira que está na mesma posição, né, tanto nessa atribuição como na atribuição tradicional. Ela é um ponto de inflexão. Depois eu vou fazer uns comentários aqui em cima. E aqui em Tiferet, nós temos nessa sequência aqui Júpiter. E um aspecto interessante com relação a Júpiter, que Júpiter, né, ele está no estágio intermediário entre um planeta e uma estrela, né, do ponto de vista da astronomia. Júpiter possui uma radioatividade significativa e pode servir assim como representante, né, do Sol entre os planetas. Ele é o centro cardíaco planetário também. E o Júpiter também possui o maior campo magnético do sistema solar. Essas informações aqui vocês podem encontrar nesse livro aqui, Occult Cosmology, do Bruce Lyon, na página 81. E também isso daqui são constatações da astronomia. E é interessante que no filme 1, né, 2001, uma Odisseia no espaço, um dos aspectos, né, da revelação de Júpiter é justamente o Júpiter, né, como um novo Sol. Então nós temos aqui uma permutação de complementaridade entre Júpiter e o Sol que é muito significativa também, aqui como imperador. E também representa aqui a fase albedo, na fase branca da alquimia, né, com a síntese de todos os raios, né, ou todas as cores ou as qualidades, assim como isso ocorre também no coração. E dentro da estrela dos magos, em Júpiter nós temos as comunidades, né, então com a atração gravitacional de Júpiter, na comunidade se forma, né, as pessoas, os grupamentos, as famílias. E a comunidade é fonte de riqueza e prosperidade também. Aqui depois na sequência nós temos aqui Saturno no lugar, né, de Vênus, né, como Binah. E é interessante que nós sabemos também que tem uma relação entre Vênus Urântia, né, relacionada a Vênus celestial, e a Vênus terrestre também. E aqui Saturno, né, como senhor da forma também, ele está relacionado à mente superior, a mente abstrata, né, que também é iniciadora da personalidade quaternária. E na estrela do mago aqui nós temos aqui o monastério, que é o centro eminentemente da individuação ou de recolhimento maduro. E esse aspecto da individuação ele se inicia alquimicamente com a fase da putrefação na alquimia. Então nós podemos ler, né, nos livros, né, do alquimista, né, Fulcanelli, o Mistério das Catedrais e as Mansões Filosofais, como existe uma relação entre cobre, o metal cobre que está relacionado a Vênus, ao aspecto da putrefação e da lepra também, né, que é o aspecto da dissolução, que é um aspecto de crise existencial também. E aqui nós temos aqui em Rod, em vez de Mercúrio, nós temos Urano e a magia. E também aqui nós temos o Urano como hierofante, né, da oitava superior de Mercúrio. É interessante que o planeta Urano, dentro dos outros planetas do Sistema Solar, ele é o único planeta que tem um eixo, né, de rotação praticamente na horizontal. Ele está inclinado a 89 graus, né, como se ele estivesse girando assim, deitado, né? Então, nessa posição, né, quando nós temos o símbolo de Mercúrio deitado, de Urano deitado, nós temos aqui as letras, né, Io, né? Então aqui nós temos também o itinerário Ísis, Osíris, aqui tem o aspecto da unidade e o zero também é uma conexão. E aqui a simbologia tradicional de Urano, né, que está com eixo
na vertical, né? Então tem um aspecto aqui também, né, de transgressão relacionado à energia uraniana, né, no sentido de, em vez de ficar numa direção, né, vertical, né, no social, ele tem uma inclinação. Mas esse aspecto aqui tem muito a ver também com uma mudança de dimensão, como na Fórmula E, né, de fazer uma rotação ortogonal para se abrir uma outra dimensão de realidade, que é justamente o processo aqui da magia e Mercúrio também, né? E nós sabemos também que Mercúrio, ele serve, né, como um psicopompos, né, o condutor da alma, né, na jornada das dimensões internas, né, ou mais sutis de realidade. E depois aqui, finalmente, nós temos Netuno no lugar de Esot como fundação. E é interessante que Netuno, né, na psicologia, né, está relacionado ao inconsciente, subconsciente, os processos, né, do mergulho nas profundidades. Tem muito a ver também com essa fase da putrefação da alquimia, o mergulho, né, nas dimensões abissais das forças elementais da natureza, como uma pré-condição para haver uma síntese do quaternário das sefiras inferiores, em rumo aqui na individuação aqui na sefira central e finalmente nas fases transcendentais aqui na sefira superior. E depois, finalmente, nós chegamos então em Plutão. Plutão aqui está relacionado eminentemente, né, à riqueza oculta, né, a riqueza, né, nas cavernas e na profundidade. E nós temos a própria chave vitriol, né, já fazendo o convite, né, visita o interior da Terra, retificando, encontrarás na pedra oculta. Né? Então todo o processo ele só começa com mergulho na profundeza da Terra. Um aspecto agora que eu quero mostrar com relação às simetrias dos pares nessa organização, nós temos aqui eixos, né, que dão todos aqui os valores, né, de 10. Então nós temos primeiro os eixos de 1 e 9 aqui de oposição de complementaridade, ou seja, o Sol Netuno, esse é 1 e 9 dando 10, a fraternidade e a mística, depois o eixo de complementaridade de 2 e 8, que Mercúrio e Urano também dando 10. Depois nós temos a complementaridade aqui de 3 e 7, que nós temos Vênus e Saturno com essa complementaridade, a troca. E depois aqui de 4 e 6, aqui, a Terra e Júpiter, né? Que é um aspecto muito interessante em termos esotéricos, que fica oculta, né? Quando a Terra é colocada em Malkuth, né? Como Gaia, e Júpiter aqui fica como Zeus, aparentemente afastado, entre aspas. E depois essa polaridade 4 e 6, esses 4 níveis, né? Dando 10, nós temos o 5, né? Que é o axial aqui, que está representado por Marte. O pentagrama também. Né? Então aqui é um ponto, né, que se torna evidente quando nós fazemos a sobreposição, né, dessas duas árvores da Cabala com esses eixos de complementaridade. Agora aqui com relação à Lua, nós temos aqui o aspecto, né, do portal, né, de entrada e saída da árvore da vida, que é o centro do tetraedro, que se desdobra aqui nas 4 sefiras, né, ou vértices, né, do tetraedro do pilar central, e depois 3 arestas, né, do pilar expansivo, 3 arestas do pilar contrativo da árvore. E aqui dentro da escola do quarto caminho, né, de Gurdjieff, né, no raio da criação, nós temos o Dó final, né, que iniciando, né, em Keter, ou no absoluto, chegando ao Dó final na matéria, na Lua, né, com a oitava completa. Né? Então, nós temos aqui um aspecto interessante da Lua funcionando como um portal para os mistérios também. E aqui, né, com relação a Dat, né, nós temos a Gupta Vidya, né, que Dat significa literalmente o conhecimento, Gupta Vidya, né, o conhecimento secreto, e é um portal, né, para os mistérios. Então, dentro da magia que nós podemos estudar as luas de Eka, de toda essa questão da Wicca, abertura, né, para a natureza também. E dentro da astrologia esotérica, eu sugiro também vocês darem uma pesquisada com relação a Vulcano, né, que vai ter informações interessantes. E é a 12ª Sefira, entre aspas. Né? Então, esse aspecto interessante. E nós podemos dizer que é literalmente a Lua é a pedra de tropeço da Terra. Existe um mistério, né, da evolução na nossa 4ª cadeia terrestre, onde o pecado, entre aspas, ou tropeçar na pedra, ocorreu justamente na 3ª cadeia, ou cadeia lunar, e que está relacionado aqui aos mistérios do sexo, né, porque na sequência tradicional também Lua está relacionada a Yesod. Então, todos esses aspectos, né, planetários, né, como interpretação psicológica
na astrologia, vale a pena nós fazermos a sobreposição. E outra coisa que eu não vou ter tempo de fazer, é que eu comecei, né, não parei, quem tiver interesse, estude todas as letras aqui do alfabeto, né, nos caminhos, relacionando essas sefiras, né, nessa posição e comparando com as associações, né, tradicionais das sefiras também, que vai ter informações interessantes. E na estrela dos magos, né, a lua está ligada aos ashrams, que são coletivos, né? Então existem dois aspectos aqui que nos interessam com relação à humanidade. São os coletivos, né, de almas solares e numa oitava superior de mônadas estelares também. E numa escala pessoal, os ashrams também têm a ver com a relação de casal, né, vivenciado. É um aspecto de conhecimento. Quando se fala que Adam conheceu Eva, né, o conhecer que está relacionado ao Dhat tem uma conotação intimamente sexual. Então, para ligar esses pontos aqui, passando, né, pelo coração. E depois estudar também todas essas esferas, né? Nós temos aqui Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá, né? O mundo da emanação arquetípico, da criação, o mundo da formação e o mundo da manifestação da ação, né? Na cruz. E aqui nós temos o círculo, aqui também nós temos aqui o planeta Vênus. E um ponto também rápido aqui com relação às algumas virtudes chaves, né? Então aqui nós temos, né, na visita interior da Terra, em termos de alquimia, é importante haver a purificação dos elementos, depois a aplicação, né, da chave da retidão. A retidão também tem a ver com a chave El aqui da magia, com essas duas polaridades. Depois a virtude aqui da simplicidade e a veracidade, que está ligada a Júpiter, ao coração, à comunidade também. A impessoalidade passando aqui pela crucificação aqui na Lua. Tem um aspecto muito importante da crucificação, inclusive as 4 pétalas do chakra raiz. E a incomensurabilidade aqui no Sol e na fraternidade da vida una, que ela está ligada a hierarquias de Micael e também a Melquisedeque, né, que é o Senhor de todos os mundos, né, o Satguru, né, o Guru Alfa e Ômega. Né? Eu acho que isso daqui já está... só mais uma informação rápida aqui. Existe, do ponto de vista, né, dos ciclos, um fractal entre a órbita, né, solar e Júpiter no seguinte sentido, né? No Sol nós temos, né, uma órbita terrestre em torno do Sol, os 12 signos, sendo que é um mês por signo. E em Júpiter nós temos uma órbita de 12 anos, então os 12 signos, né, do ponto de vista da mandala de Júpiter, são vivenciados um ano por signo. Então tem uma proporção de multiplicação por 12 aqui. Mais uma relação oculta importante entre o Sol e Júpiter, e também esse aspecto de 12 está ligado a 12 pétalas do chakra cardíaco, onde nós temos o jogo das nidanas e nas escandas. Né? Então nós transformamos as nidanas, ou os aspectos involutivos, em escandas ou fatores evolutivos, e a mistura de nidanas e escandas constitui, né, os samskaras, né, que formam o caráter, né, que são essas tendências que passam de vida a via, né, no processo das encarnações, fazendo o aperfeiçoamento da matéria filosofal aqui para a pedra alquímica, né, para gerar aqui a pedra filosofal aqui, né, na fase rubedo. Né? Então nós temos a fase da putrefação, do albedo, a cauda pavonis e a fase do rubedo aqui na alquimia. É isso aí.